Senhores juízes, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o Luiz Procurador Regional Eleitoral, senhora secretária e servidores. Comunico publicação de decisão monocrática proferida pelo juiz Júlio Guilherme Berezoski Chatinaide, no recurso eleitoral 13.751, em que Sua Excelência determinou o arquivamento em razão da desistência. Aqui também foi desistido, né? Então, concedo a palavra ao juiz Elato Torrete Rocha para o número 5, alátrio, recurso eleitoral 1267, dígito 92. Tem vídeo. Não tem ninguém? Não, ele foi, desistiu. Não só desistiu, como foi embora. Ele confia no tribunal, né? Bom, senhores, senhor presidente, senhores juízes, eminente procurador regional eleitoral, a questão aqui é simples. O que tem aqui de curioso nesse processo aqui é que trata-se de uma representação, direito de resposta. E o juiz julgou improcedente porque não foram provados, porque não provaram, em suma, ela não provou, foi uma sentencinha desse tamanho assim, porque não houve comprovação das circunstâncias que foram objeto dessa inserção na propaganda. Ele julgou improcedente. Quando, na verdade, não é nada disso, né? Não estamos tratando aqui de ônus de prova, nada disso. Aqui é uma propaganda inserida por essa coligação aqui, Criciúma Saudável, Cidade de Todos, e Romana Júlia, Secom, Leandro, Remor, Marcelino, que o apresentador diz o seguinte, senhor presidente: com isso, nos últimos anos, infelizmente, Criciúma tem perdido espaços importantes no cenário regional, estadual e federal. Para se ter uma ideia, em 2011, o índice de participação de nossa cidade na arrecadação do ICMS foi o pior dos últimos 10 anos. Na última década, o Brasil deu um grande salto em desenvolvimento econômico e social. Os municípios tiveram a oportunidade de crescer junto, e muitos conseguiram, mas, infelizmente, Criciúma cresceu menos do que poderia. Crescimento da arrecadação de 2000 a 2010, o Estado cresceu 205%. A região, 241%. E Criciúma apenas 209%, ficando 32% abaixo da região. Essa é a razão que se diz, que se dá para se pedir direito de resposta. Não há ofensa, não há nada. Se os números estão errados, estão certos ou não, isso é uma outra questão. Por isso que o juiz, que não se provou nada, por isso que jogou. Então, eu mantenho a decisão, naturalmente, por outro fundamento, e nego provimento ao recurso. E esse é o posicionamento da Procuradoria, inclusive. Em discussão, voto do eminente relator, que nega provimento ao recurso. De acordo. Todos de acordo? Claro. Vossa Excelência está publicando? Publicando. Então, publicado às 16h46. Antes de passar da sequência dos votos, coloco em votação a ata da última sessão. De acordo. Passa então a palavra ao juiz Nelson Maia Peixoto para proceder ao relatório e voto do número 7 e número 11. O número 7 é o recurso eleitoral 209, dígito 53, e número 11 é o 212-08. Ambos são de Lages. Senhor presidente, muito obrigado. É a matéria, por demais, já conhecida no nosso tribunal. É a questão da vinheta de transição com relação ao número do partido do candidato a majoritário, que é inserido a cada troca de candidato à eleição proporcional. No caso, eu estou conhecendo o recurso, dando provimento para julgar procedente a representação e condenar a coligação à perda do tempo correspondente, sendo que uma, a de 212,08, 28 segundos, e na 209,53, 36 segundos, de seu horário eleitoral gratuito, em bloco a ser veiculado no próximo dia 27, amanhã, afastando a pena de litigância de má-fé. Em discussão, voto do eminente relator, em ambos. Presidente, eu tenho um idêntico aqui,
Publicou uma coisa. É o número 21038 e tem 12 da pauta. Sim. E também é a mesma coisa. Mesmo desate? Hoje é dia 26, 27. Eu estou determinando a perda de 36 segundos na propaganda de terça-feira, período noturno. De sexta-feira, período noturno. Okay. Dia 28 de setembro, às 20h30, e também afastando a litigância com a fé, obviamente, porque o recurso foi provido. Todos de acordo também com o voto do... Todos publicados? Os dois. Então, publicados o 209, dígito 53, o 212, dígito 08 e o 210, dígito 38, às 16 horas e 48 minutos. Conceda a palavra ao juiz Marcelo Peregrino Ferreira para o número 1, a lata, recurso eleitoral 236, dígito 40. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos pares, excelentíssimo procurador regional eleitoral, senhores servidores, excelentíssimo advogado aqui presente. Excelência, trata-se aqui de um direito de resposta que foi concedido e interposto aqui o recurso interposto pela coligação Povo no Poder contra a decisão proferida pelo juiz da 38ª Zona Eleitoral, que reconheceu a difamação indireta numa veiculação que eu passo a ler para vossas excelências. O texto que foi considerado ofensivo se encontra-se assim redigido. Bom dia a todos, sou Edione Píquios, o Coquinho, candidato a vereador com o número 222222. Hoje eu quero falar da nossa Câmara de Vereadores, onde eles falam que defendem o povo, onde eles brigam lá na tribuna, xingam uns aos outros, cobram a transparência do prefeito, falam que são fiscais do povo. Por que não fiscalizaram a gastança das diárias, onde eles embolsaram mais de R$620 mil do dinheiro nosso? Aquilo não passa de um teatro, isso é uma vergonha. Essa Câmara de Vereadores é a pior da história política de Itaiópolis. Eles são excelentes atores. Cadê a transparência que vocês tanto cobravam? Convido todos os vereadores e funcionários da Câmara para fazermos um tratoraço para devolver este dinheiro que foi embolsado por vocês. Com este dinheiro, daria para nós manilharmos a nossa cidade toda. Então, minha gente, para acabar com essa vergonha, vote 222, Coquinho para vereador, é o povo no poder. Eu, com todo o respeito ao sentenciante e ao parecer do excelentíssimo procurador regional eleitoral, eu entendo que esta questão é uma questão que faz esta matéria na propaganda eleitoral, faz parte do embate eleitoral, não é? E eu estou, portanto, conhecendo do recurso e dando provimento para indeferir o direito de resposta. Ainda que tenha sido uma crítica mais ácida, não é? Eu também gostaria de ponderar que, em contrarrazões, foi ressaltado que o jornal Diário Catarinense, de 30 de 8 de 2010, trouxe uma matéria exatamente sobre os gastos das câmaras de vereadores do município de Itaiópolis, em que, referida matéria, aborda, tem o título, será que vale a diária que gastam? E a informação que há nos autos é que o valor gasto com diárias de 3 anos e 4 meses de legislatura foi de R$621 mil, ou seja, próximo ao que este candidato colocou em seu horário gratuito. Caso Vossas Excelências adotem o meu voto, eu ainda, em consequência, determino, caso já tenha sido divulgada essa resposta, que o tempo concedido na sentença à hora reformada seja devolvido à coligação recorrente, qual seja 1 minuto, 2 vezes no início dos programas. Não há informação nos autos do processo sobre isso. Eu lembro, Vossas Excelências, que nesse caso aqui, se não me falha a memória, nós, inclusive, aplicamos a Lei Complementar 135, aqueles vereadores, a discussão sobre as diárias, gastança de diárias, não é? De modo que parece-me que essa crítica, ainda que contundente, faz parte do embate eleitoral, razão pela qual eu dou provimento ao recurso para reformar a sentença, senhor presidente. É como eu voto. Em discussão, voto meio interrelator. Eu tenho uma pergunta, Luiz Marcelo. Isso aí foi dito pelo candidato Coquinho, né? Coquinho. 22.222. E
Esse gasto de diária, ele tem algum fundo de verdade, alguma coisa? Porque Em Contra-Razões é afirmado exatamente isso, que é uma matéria jornalística e num mandado de segurança específico, isso foi, aparece aqui até o número, constatou-se que o valor gasto com diárias nesses 3 anos foi de R$ 621.735,70. Ok. Minha discussão? Também estou de acordo. É interessante porque, na época, foram vários vereadores, né? Então, essa questão aí está servindo para todos os gostos, né? Tanto é para a oposição como para a situação. Deve estar... Eles foram, inclusive, para Foz do Iguaçu. Foi matéria veiculada. Saiu no Fantástico. Até no Fantástico. Estou de acordo. Todos de acordo? Então, Eu publico, senhor presidente. por votação, no acompanhamento do relator, que publica o acordo às 16 horas e 53 minutos. Que continua também com a palavra para o número 2 a Latre, recurso eleitoral 494, desculpa. O que é isso aqui? Número 2 a Latre, recurso eleitoral 494, dígito 30. Este aqui é bastante interessante, e eu vou tomar liberdade de seguir aqui a lição do juiz Nelson, e explico para Vossas Excelências em seguida do que se trata. Localiza essa charge aqui para mim, por favor. O recorrente, que não teve reconhecido seu direito de resposta, Vossas Excelências já podem presumir que é aquele senhor cabisbaixo, de camisa amarela, que se sentiu ofendido com essa charge. Qual é a situação dos autos? O candidato a prefeito que substituiu o seu vice, que está lá prostrado, cabisbaixo, com uma marca de um pé nos seus glúteos, não é? E ele, sabendo dessa manobra do candidato a prefeito, ajuizou, impugnou a tentativa de sua substituição pela senhora Marta Bach, que aqui aparece com a bandeirinha do 15. Então, isso, exatamente. De todo modo, ele se sentiu aqui ofendido, mas Sua Excelência indeferiu o direito de resposta exatamente por entender que é uma representação pictória, obviamente em tom jocoso, de uma situação de fato real que está acontecendo ali. Ainda que ele tenha sido vitorioso ao tentar impedir que a senhora Marta o substituísse. Eu entendo que isso faz parte do embate político na linha de precedentes dessa casa. E, sim, e em relação à alegação, Excelências, de que o jornal, relacionamentos ali familiares e com determinado partido político, por parte do jornal, eu apenas aduzo ao final, por lealdade ao colegiado, que essa questão do excesso, do eventual abuso, pode ser apurado na ação própria, onde eventualmente possa ser desvendado esse suposto abuso de poder econômico ou político. Então, eu conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo a sentença. Em discussão? Também acompanho. Vossa Excelência publica? Não há. Ele faz apenas uma menção de que a direção do jornal tem laços partidários. Isso não é. Isso tem que ser uma égide, né? A minha preocupação era não fazer conjugado eventualmente nessa ação própria, né? Não quero. Mas eu acho que o que nós estamos exatamente afirmando é que o eventual excesso e abuso tem que ser... Sim, nós estamos julgando direito de resposta, não tem direito de resposta. Que é o que nós temos feito... Porque é uma coisa tão absurda que como é que ele ia responder isso? O outro ia fazer um outro... Fazer uma charge com o pé levantado. Vossa Excelência publica? Publico, senhor presidente. Publica às 16 horas e 56 minutos. Vossa Excelência continua com a palavra número 3 a Latre, recurso eleitoral 199, dígito 96. Também direito de resposta. Esse caso aqui, de igual forma, eu vou tomar liberdade de mostrar para Vossas Excelências e ler só os trechos em destaque, porque a matéria de direito Vossas Excelências conhecem como ninguém. Trata-se de um espaço do eleitor, mas está escrito... O senhor podia dar um close aqui, seguindo a lição do juiz Nelson?
É um artigo de jornal. Essa senhora é professora, malgrado tenha sido candidata a vereadora, e ela fala sobre... Eu vou ler só alguns trechos, eu não reproduzi todo, porque a matéria ficaria muito extensa no voto, mas ela fala sobre o material escolar. Lembro-me com muito carinho do ex-prefeito Abílio, que teve a felicidade de implantar o seu plano escolar. Estamos recebendo há décadas, não é somente agora. Fala sobre o transporte escolar. Cada prefeito procurou ampliar o trajeto para facilitar a vida dos educandos. Todas as gestões buscaram melhorar nossa educação. Hoje somos graduados e pós-graduados graças ao empenho e dedicação da professora Carmelita. E no final ela faz algumas indagações para a reflexão. E eu vou ler os trechos que o representante aqui, o recorrente, sublinhou. Quantos anos São Domingos tem hospital, médicos para atender nosso povo? Quais os médicos que mais cuidaram do nosso povo e ainda continuam cuidando? Você lembra o nome deles? Quantos anos tem o Hospital Santa Paulina? Quem construiu? Quantos anos você faz que temos bombeiros? Quem trouxe? De quem você recebeu essa casa? Porque fala sobre casas que foram construídas. Você, universitário, já recebeu auxílio do governo municipal para transporte escolar? Você se lembra de quem foi? Quanto você recebia? E hoje você tem? Pense, São Domingos tem história, uma história construída por vários governos e todo o povo. Cada um de nós fez parte dessa construção. Não há aqui também, excelências, nenhum pedido de voto, nem a menção a quem quer que seja. Apenas um relato, né, elogioso em relação ao passado, né, e talvez, de certa forma, crítica em relação à atual administração. Eu acho que pode-se intuir isso. Mas isso é um artigo assinado na imprensa escrita e na linha dos precedentes deste egrégio colegiado. Eu nego o provimento ao recurso. Eu conheço o recurso e ele nega o provimento, não é? Para afastar ou manter a sentença, a muito bem lançada sentença. Só há uma outra questão aqui que eu também coloco para apreciação de Vossas Excelências, que eu estou determinando em meu voto que seja riscado dos autos a seguinte frase, abro aspas: o cidadão tem um probleminha, é um megalomaníaco ou não sabe ler, com fundamento no artigo 15 do Código de Processo Civil, que me parece que o processo judicial não é local para manifestações ofensivas. Então, ante essas considerações, eu conheço o recurso e a ele nego provimento. É como voto, senhor presidente. A discussão, voto do relator? Ministro de acordo. Você se publica? Sim, senhor. Às 17 horas. Você continua com a palavra, o número 4, a lata de recurso eleitoral 201, dígito 66. Este aqui, excelências, é um que nós tratamos, Sua Excelência, o juiz Eládio, tratou desta questão ontem, mas aqui o objeto é um pouco maior. Não se trata apenas da questão dos hospitais, que vai gerar mortes, aquela crítica que foi feita e que nós afastamos ontem. Aqui há uma outra parte que, ao meu ver, é muito menos contundente, por assim dizer, do que nós apreciamos ontem. Esta propaganda eleitoral, ela é cingida em duas partes. Numa se discute o asfaltamento e calçamento das ruas do local, e na segunda há uma crítica que já foi apreciada por essa corte ontem a respeito dos hospitais e número de mortes, enfim. Eu vou então fazer uma breve leitura da sentença do excelentíssimo Dr. Sandro Pierre, juiz da 75ª Zona Eleitoral, que apreciou a primeira questão do calçamento e asfaltamento, já que ontem nós entendemos que não há direito de resposta em relação às críticas da saúde, não é? Não se pode afirmar que são sabidamente inverídicas a alegação de que o atual prefeito pretendia receber dinheiro do governo federal de forma gratuita e cobrar da população o valor das obras de asfalto e calçamento ao enviar projeto de lei para alterar as disposições legislativas quanto à cobrança de contribuição de melhoria em relação às obras custeadas com recursos transferidos a fundo perdido pela União ou Estado.
É confirmado pelo representante o envio de projeto de lei mencionado, a proposta de emenda, o seu veto parcial e a posterior derrubada do veto pela Câmara Municipal de São Domingos, inclusive com a juntada de tais documentos nos autos. A controvérsia, em suma, restringiu-se naquela oportunidade, novamente agora, a questões de ordem subjetiva, a intenção dos protagonistas no envio do projeto, na proposta de emenda, a ele e do veto parcial. Não é? Esclareço os dois pontos. Primeiro, apesar de o representante Alcimar afirmar que a alteração legislativa prevendo a isenção ser inconstitucional, por isso a razão do veto parcial, não ajuizou, ao menos não menciona extrajudicial, qualquer ação judicial para corrigir a alegada inconstitucionalidade, sendo omício conivente, portanto. Segundo, os representantes alegam que a citada legislação faculta o município participar com 100% do custo da obra, sendo que a opção de não cobrar dos beneficiados da obra foi do representante Alcimar, atual prefeito. Entretanto, nas razões do veto parcial ao projeto de lei complementar, encaminhado pelo representante Alcimar à Câmara de Vereadores, sustentou o contrário. E aí Sua Excelência conclui. Assim, vejo que, repito, não se pode dizer que essa alegação se trata de uma verdade sabidamente inverídica, apta a configurar o direito de resposta requerido. Não é? Então, na parte dispositiva, eu mantenho a sentença do excelentíssimo juiz eleitoral, Dr. Sandro Pierre, conheço do recurso e a ele nego o provimento, mantendo em colo minha sentença recorrida, que indeferiu o direito de resposta. Em discussão, voto, ministro e relator. Vossa Excelência publica? Às 17h04. Número 6º, a latra, recurso eleitoral 345 de 92, juiz Júlio Sachtinaglia. Presidente, ontem nós julgamos o recurso 27586, aliás, redundou no acordo 27586, o recurso eleitoral 34155, relator juiz Eládio, e propaganda aqui também é na rádio, é bem semelhante. O que está em questão aqui é o seguinte: temos muito o que fazer, nossa população está cansada de ser maltratada por essa administração que só pensam em si próprios. Fez e desfez com dinheiro público. Não cumpriu aquilo que prometeram, que há 4 anos atrás falavam que iam fazer. Pergunto, onde estão as casas populares prometidas? Nossa população está abandonada. Fizeram tão pouco, quase nada daquilo que prometeram. Nossos índices sociais estão muito abaixo da média. Que vergonha, senhora prefeita. E tem mais, como diz o locutor Boca Suja do programa da atual prefeita, pasmem, senhores, não existem filas de espera para a construção de tais casas. Por que será que eles não fizeram? Será que estavam preocupados em comprar remédios da farmácia do genro da prefeita? E esquecer de você que mora aí num bairro em sua casa e está necessitando de melhores ou que necessita urgentemente de uma moradia? Nossa população é humilde, mas é trabalhadora, por isso devemos investir na qualidade de vida de nossas pessoas, dando moradia digna para aqueles que necessitam e não têm as condições básicas. Temos que mudar essa realidade. Quando assumirmos a prefeitura no próximo ano, tudo isso vai ser diferente. Você é tratado como deve ser e não como é tratado hoje por essa administração fracassada que simplesmente abandonou o ser humano. Mais para que isso aconteça, no dia 7 de outubro, vote no 45, vote na mudança. Aqui, no mérito, a impressão que me dá até que o de ontem era mais ácido, né? O que há aqui, além disso, são algumas questões preliminares, porque o juiz ele indeferiu a inicial pela ilegitimidade da representante, que era a coligação. Eu já vou direto no mérito, porque eu conheço a representação, eu conheço da causa, porque nós já decidimos aqui que não se faz presente a ilegitimidade da coligação, porque está sendo atacada aqui não só a prefeita, mas também a administração, né? E aqui, apesar de ter sido indeferida a inicial ou extinto o processo sem julgamento do mérito por ilegitimidade, houve resposta. E nas contrarrazões, a coligação recorrida, ela diz o seguinte, que se for reconhecida a ilegitimidade, então que os autos retornem à origem para que haja julgamento de mérito. Mas como aqui não há controvérsia a respeito do fato, eu já entro direto no fato e aplico o precedente de ontem e eu rejeito a representação e, como consequência, eu dou provimento ao recurso. Esse é o meu voto.
licença também... Eu já publico em seguida. Publicada 1707. Número 14, alatro e embargo de declaração no recurso eleitoral 382, dígito 36. Relator, juiz Portelinha e juiz Eládio está impedido. Senhor presidente, a coligação A Força do Povo opôs embargo de declaração contra a decisão no acórdão 27.522, o qual não conheceu do recurso da 53ª Zona Eleitoral de São João Batista por considerá-lo intempestivo. E nos embargos, o embargante, ele sustenta que houve uma apreciação não condizente com a Lei 9.504, porque o processo ele tem um tempo de tramitação e, excedido esse tempo de tramitação, que seria o tempo de tramitação normal, a intimação da sentença, ela não é de ser feita pelo mural, mas sim pessoalmente. E então essa é a questão da impugnação. E ele sustenta que o recurso efetivamente seria tempestivo e no mérito que se prossiga no exame do mérito da insurgência da questão de fundo, que é a publicação de uma matéria, a publicação de uma pesquisa eleitoral de uma página inteira. Então, o relatório se subsume a isso, senhor presidente. Eu, analisando o caso, eu entendi que na questão processual da intempestividade, o reclamo trazido nos embargos, ele é de ser acolhido, até em virtude do nosso manual da Corregedoria, que fala das ações, que é um memento para os cartórios, faz lembrar um acórdão do ano de 2000, 16.600, e nas ações eleitorais, na publicação da Corregedoria, é feita essa referência. Então, eu estou acolhendo os embargos desse sentido para considerar como tempestivo. Em discussão, voto eminente relator. E considerando tempestivo, você já tem condições de julgar o... Já julgo o mérito, então... E no mérito, em função do tamanho da publicação, que é de página inteira, eu estou negando provimento. Em discussão? Todos de acordo? Todos acompanham o voto eminente relator, que é publicado às 17h11. Que no final o resultado acabou sendo... Isso. E Vossa Excelência continua com a palavra para o número 8, a lata, recurso eleitoral 349, dígito 90. Senhor presidente, esse caso é muito simples. Em Balneário Camboriú, em Camboriú, o candidato da coligação Camboriú Merece Mais, ele foi convidado para uma reunião onde seriam tratadas as diretrizes do debate. E ele disse, olha, eu não vou participar do debate. E não foi à reunião. E depois,
Quando saiu o debate na televisão, ele reclamou porque ele não foi convidado. E um outro aspecto também aqui que foi colocado, e eu menciono a Vossas Excelências, é o fato de que também ele sustenta que, como Camboriú não tem canal de televisão, que o debate não poderia ser realizado. Então é isso, eu não estou acolhendo o reclamo. Nega o provimento. Nega o provimento. Em discussão? Não, ali é Balneário. Essa é o... Camboriú. Cidade de Camboriú. Não. É Camboriú. Ah. Todos de acordo? E tem só a preliminar de coisa julgada também que eu afastei porque eu entrei no Passou já mérito. de cara. Afastada a preliminar. Estão todos de acordo? Acompanhamos o emento em relator. Publicado. E publico o acordo 17 horas e 13 minutos. Ainda Vossa Excelência com a palavra para o número 9, a latere, recurso eleitoral 302, dígito 84. Senhor presidente, o caso aqui também, a meu modo de ver, é simples. Ele se resume na seguinte. Eu tenho a mídia. É invasão, né? É invasão e invadiu assim de uma forma, fez um discurso pró-majoritário. Eu estou de acordo, presidente. O cara fez mais discurso que... Todos acompanham? Aquele policial Publicado, militar então. que na década de 80 invadiu os estúdios da TV Barriga Verde. Eu afasto a preliminar, Excelência, e No nego mérito, o provimento. nega o provimento e publica às 17 horas e 14 minutos. Vossa Excelência continua com a palavra para o número 10, a latere, recurso eleitoral 339, dígito 35. Senhor presidente, esse caso, trata-se do seguinte. Eu vou ler a ementa e depois eu mostrarei a foto. Recurso, representação, propaganda eleitoral, fixação de placas acima do limite. Nem vai ser necessário, eu confundi com outro caso, que eu acredito vem amanhã. Fixação de placas acima do limite legal em bem público e colocação de cavaletes em local de circulação de pedestre. Recurso interposto após o prazo previsto na norma de regência. Na verdade, aqui nesse caso, ocorreram duas intimações, inclusive do advogado pessoalmente, em função até daqueles embargos de declaração. Daí eu fui olhar o processo desde o início, para verificar se fazer uma reverificação desse. E eu observei que, tanto no que diz respeito à publicação no mural, como também uma intimação pessoal em cartório do advogado, ele, por 20 e poucos minutos, ele entrou com recurso intempestivamente, de tal modo que não ingresso no mérito. Em discussão? Também estou de acordo. Publica, Excelência. E, finalmente, o número 13, a latere, recurso eleitoral 435, dígito 58, juiz Zeládio. Comecei e terminei, né, Excelência? Aqui é simples, Lá em Campos Novos, foi deflagrada uma operação chamada Operação Volta à Escola, na qual se tentava encontrar responsáveis por superfaturamentos de preços no transporte público. E, em função de uma ação judicial, foram expedidos mandados de prisão e presos, efetivamente, alguns servidores da municipalidade. Como essas circunstâncias sempre alvoroçam pequenas cidades, foi o promotor de justiça, responsável pelo caso, ele foi procurado pela rádio para dar entrevista a respeito dessa questão. E o promotor deu 2 entrevistas explicando o que tinha acontecido.
Uma coligação que é contrária aos interesses do atual prefeito fez inserções na propaganda da fala do promotor. Então, o primeiro aspecto é, eles alegam, a fala do promotor não poderia ter sido utilizada no horário político. E segundo, que num truque de edição, a parte que não importava a coligação veiculante foi suprimida. E que isso seria a segunda razão pela qual tivesse que se tomar providência no sentido do malfarimento da lei. Na verdade, aqui, eu, pelo meu voto, eu mantenho a decisão do doutor juiz, pedindo vênia ao eminente procurador eleitoral que opinou pelo provimento do apelo, porque, primeiro, não há como, hoje, pela lei eleitoral, impedir que um promotor possa dar uma declaração, aliás, que a declaração dada a um órgão jornalístico por um promotor não possa ser utilizada na propaganda eleitoral. Isso é possível, né? Qualquer um pode fazer, pode participar, com aquelas restrições que nós conhecemos, que não é o caso. E com relação ao texto propriamente dito, naquilo que foi publicado, naquilo que foi ao ar, o promotor, ele menciona as circunstâncias que se deram à investigação e depois a ação judicial com as prisões, e o texto, ou o excerto que foi objeto dessa manobra dita como ilegal, esse excerto, ele é favorável aos interesses da administração, porque ele diz o seguinte, ele diz que ver aqui só um pouquinho, senhor presidente. Acho que aconteceu algum problema na impressão aqui do... Não, mas eu tenho... o que ele diz aqui... Ele diz o seguinte, a parte que foi excluída é essa aqui, ó. O doutor Jean-Pierre diz, é uma notícia de superfaturamento que não envolve a administração geral da prefeitura, mas alguns servidores que estariam se aproveitando dessa condição, e em virtude disso, que a investigação prosseguiu hoje, o objetivo é esclarecer melhor com as provas. Está meio truncado isso aqui. Em suma, ela diz que a investigação ela não teve objetivo, a não ser de pontualmente averiguar quem, dentre os servidores do município, teria agido dessa forma. E, consequentemente, não envolve toda a administração municipal. Então, esse trecho que não interessava a coligação opositora foi tirado do horário. Acho que data vênia não, digo data vênia do eminente procurador regional eleitoral, mesmo que houvesse essa
inserção ou não, isso não é motivação suficiente para se acolher a representação e dar direito e resposta. Porque é aquilo que nós temos decidido aqui. Essa é uma circunstância que pode muito bem ser respondida no horário da coligação dita ofendida. Então, o meu voto é no sentido de manter a decisão do juiz, que indeferiu o pedido de resposta. O Procurador Regional Eleitoral quer fazer considerações. Obrigado, senhor presidente, senhor relator, senhor juiz. Eu só queria esclarecer qual foi a posição da Procuradoria nessa situação. Nós entendemos que, no momento em que esse trecho foi omitido, ele inverte o sentido do primeiro trecho, em que, aparentemente, a investigação poderia estar direcionada para a Prefeitura, enquanto o trecho que foi omitido afasta esse proveito, exatamente como o senhor relator colocou, mas não entendemos que isso talvez pudesse, pelo fato de distorcer o alcance da declaração anterior, talvez merecesse pelo menos esclarecimento. Foi só essa. Mas, senhor presidente, só para responder, eminente, como sempre respeitado os seus posicionamentos, mas isso nós temos decidido aqui todo dia, isso é matéria para ser respondido no programa da Atacado, não houve ofensa, isso não é ofensivo, porque não se mencionou nominalmente ninguém. Se falou dos servidores que foram presos, e no trecho que foi retirado da inserção, se fala da administração e se exclui a administração. Então, ninguém foi atacado a rigor. Então, não é caso para representação de Permitiria uma consideração? Nós julgamos aqui esta semana ainda, excelentíssimo juiz Eládio, um caso cujo relator foi o juiz Júlio, em que essa operação foi trazida à baila e de uma forma muito mais contundente. Não é? E nós entendemos que não havia calúnia, injúria ou nada sabidamente jurídico. Ademais, a coligação ex-adversa, como Vossa Excelência mencionou, pode colocar o período inteiro a todas as outras considerações. Não é? Eu acompanho Vossa Excelência. Mas é que o ponto de vista... Transcrita aqui, né? É uma da trucagem. Inclusive, porque eles pegaram... Não, essa parte que eu li, Vossa Excelência, é a parte que não foi inserida. Foi omitida, no material de publicidade. Não, mas essa que está no voto aqui, o excerto utilizado vem abaixo transcrito. Esse foi o que foi veiculado. Sim. E eles pegaram uma parte, omitiram uma no meio... Essa parte que eu li é que ela foi extirpada da inserção no horário. Ou seja, eles pegaram uma parte e depois outra. Sim, eles pegaram... a parte que interessava, ou o que não interessava, é que dizia que a administração não estava sub júdice, e sim, pontualmente, os servidores da prefeitura que em tese teriam se apropriado desse valor, desviado, sei lá o quê, e que a investigação era pontual em relação a esses servidores e não sobre a administração em geral. É porque assim, ainda que tenha sido feita essa edição, o efeito dela, ou seja, o que está aqui na tela, o que eu vejo aqui na tela e leio, Júlio, só uma parte. Eu acho que o cerne da questão é o seguinte: se aquilo que foi omitido trouxe ou não trouxe prejuízo para o recorrente. Não, aí que está, para a verdade. Para o recorrente. Não, mas aí que está, porque nós não estamos falando aqui de uma propaganda que me cause... Ele está dizendo que se sentiu Mas prejudicado. uma propaganda caluniosa, difamatória, é a montagem. ou que traga fato sabidamente inverídico. Mas porque é aqui o que ele está dizendo, que a omissão trouxe prejuízo para ele. É uma outra questão. Posso ler o parágrafo do artigo 45? Ele diz assim, entende-se por montagem toda e qualquer junção de registro de áudio e vídeo
que, pulando a parte que não interessa, desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido ou coligação. Quer dizer, é nesse ponto que está mais do que a parte de ser ofensivo ou não. Quer dizer, no momento em que se diz que não é vinculado à prefeitura, nós entendemos que incidiria nesse dispositivo, não propriamente pelo Mas, aspecto de ser excelentíssimo, desculpe me interrompê-lo, isso não foi suspenso pela DIN 4.451? Está na conclusão do parecer um raciocínio. Vossa Excelência menciona. Não, desculpe, pessoal. Posso ler a parte do parecer. E muito embora o STF tenha suspendido a eficácia do artigo 45.2, tem-se que na decisão final, o respectivo artigo 55, transcreve-se assim a mencionada decisão. Aí vai lá para o 55. Decisão, o tribunal... Bom, enfim, tem uma consideração no parecer que faz a vinculação de 55 e 45. Continua a discussão? O que me parece é que a montagem, ainda que a intenção fosse, não, vamos colocar só trechos que nos beneficiem. Eu não vejo ilicitude nisso. Eu estou em função do que foi, do resultado que foi obtido. Do resultado que foi obtido, não vejo problema algum. Eu estou de acordo. Continua a discussão? Me acompanhe. Também acompanho. Eu publico, senhor presidente. Publicadas 17 horas e 28 minutos. Com isso, senhores juízes, encerramos a pauta de hoje. Agradeço a presença de Vossas Excelências. Tem o secretário me pede para fazer um comunicado aqui, é o seguinte. Na véspera da eleição, ou no dia da eleição, nós temos que instalar a sessão. E nós achamos melhor, tecnicamente melhor, porque nós todos teremos que estar aqui presentes no dia da sessão da eleição paralela. Então, eu estou propondo que nós abramos a sessão às 8h30 do sábado, da véspera, e a sessão continua aberta, porque ela continua aberta e vai ser encerrada só com o encerramento da apuração no dia 7. Então, eu gostaria de convidar todos os senhores juízes, nós teremos que estar aqui na eleição paralela, para abertura, para a instalação da eleição paralela. Então, que está marcado para 9 horas. Então, 8h30 da manhã nós já abrimos a sessão, é só abrir, é a formalidade, abrir a sessão, tem que ter quórum para isso, e ela continua aberta e nós vamos para a sessão paralela e os atos vão acontecendo no sábado, etc. Né? Não é de ficar nós reunidos, mas ela fica aberta até ser ultimada no dia 7, com a publicação dos resultados. Mas eu acho que pode ocorrer situações que necessitem que... Aí chama-se, por isso que ela fica aberta. Não se pode ficar no lins, Isso. no local incerto e não sabido. Uhum. Está Exatamente. comunicado, chamável. Pelo menos no decurso do dia, né? Eu não iria votar, mas mudei de ideia. Então, no sábado à noite, eu vou a Joinville. De manhã eu voto, já faço uma inspeção na zona, voto e já volto para cá, né? E isso não interfere exatamente o fato da sessão continuar aberta, não inviabiliza isso. Ok? Senhor presidente, só fazer uma... Eu ontem à tarde, em função do que nós falávamos aqui no final da sessão, a respeito daquele episódio de Palhoça e da declaração do chefe de cartório, eu ontem à noite mesmo entrei em contato com a eminente juíza, a doutora Daniela, e dei as orientações necessárias a respeito da forma que esse servidor deve se conduzir. Só para dar ciência e uma satisfação à corte em face daquilo que nós lemos ontem no final, lemos e discutimos no final da sessão de ontem, envolvendo o episódio de Palhoça, PSDB e seus filiados. Queria também comunicar à corte que, em função da situação e do excessivo serviço, para Palhoça é uma comarca, uma zona eleitoral com um número muito grande de eleitores. E eu autorizei já a direção-geral a enviar um servidor lá para dar
mais um apoio à juíza nesses dias aí críticos para o excesso de trabalho, né? Então, senhor juiz, agradeço a presença de vossas excelências e amanhã, às 16h30, estaremos aqui novamente. Está encerrada a sessão.